paz do Senhor, meus irmãos, professores, adolescentes, na sua tela, presbítero Maurício Alves, apresentando hoje a 6ª lição da Escola Bíblica Dominical Classe dos Adolescentes. Esse programa, que é um oferecimento da ADC TV, a TV da Assembleia de Deus de Criciúma, no canal ADC Educacional, que é dirigido pelo presbítero Adriano Fidelis e regido pelas boas mãos do nosso pastor-presidente, pastor Roberto Ronato Ouvailer. Fique comigo para mais uma aula. Que o Espírito Santo conduza o seu estudo e que vidas sejam impactadas, professor, através do seu ensino. Vamos lá para mais uma lição. Hoje, então, lição de número 6, que tem como tema um nascimento que mudou a história. Meus queridos irmãos, o primeiro ponto a destacar aqui, e este é já logo no tema, é que o nascimento de Jesus não é um nascimento qualquer. Nós estamos falando aqui de um nascimento que mudou para sempre toda a história da humanidade. E o seu comportamento, professor, a dar essa aula, é de suma importância para que o seu aluno entenda a importância, a relevância, o significado que esse acontecimento tem para nós. Você já conversou com alguém que gosta de futebol? Se você deixar, essa pessoa fala de futebol 24 horas por dia e com alegria no rosto. Ou quando você fala com o seu liderado de algo que é do interesse dele, você percebe que ele fala com tanta vontade, com tanto vigor, com tanto entusiasmo daquele algo que ele gosta, que às vezes até nós nos sentimos com vontade de conhecer aquilo que ele conheceu ou ter a experiência que ele teve. E é isso que nós precisamos, professores, pastores, pregadores, falar com tanta vontade, falar com tanto entusiasmo, falar com tanta alegria, com prazer do Evangelho de Cristo Jesus, que os nossos ouvintes, que os nossos alunos sintam vontade, sintam desejo, sintam prazer de conhecer cada vez mais deste algo bom que nós recebemos, dessa maravilhosa graça que nós recebemos. Lembre-se, professor, quanto mais vibrante for a sua exposição, mais impactante ela será para o seu aluno. Então, que na sua aula não falte alegria ao expor desse nascimento que mudou toda a história da raça humana. Vamos lá, a leitura bíblica que se encontra em Mateus, capítulo 1, versículo 18 e 25. E aqui eu já deixo mais umas palavras. Professor, não leia tudo sozinho. Coloque os seus alunos para fazerem a leitura. Eu me lembro que no ensino fundamental eu tive aula de literatura e uma das técnicas que eles utilizavam para a memorização era a leitura de livros onde cada aluno lia um parágrafo em sala de aula. E essa técnica facilitava a memorização e a introdução do conteúdo lido na mente de cada um dos alunos. Então, coloque seus alunos para lerem os versículos bíblicos. Fazendo isso, você vai introduzir o conteúdo da lição na mente de cada um deles. Dentro do nosso método, é a leitura bíblica que vai abrir as portas para o assunto da lição. A mensagem se encontra em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei. Objetivos: ensinar a história do nascimento de Jesus, explicar o diferencial do nascimento do Messias e apontar as mudanças que ocorreu no mundo após o seu nascimento. O Vamos Descobrir de hoje, eu vou começar fazendo uma leitura, depois fazer um comentário em cima que também é de suma importância. Estudar sobre o nascimento de Jesus é muito necessário, principalmente porque ainda hoje alguns defendem que Jesus nunca existiu, mas isso é mentira do diabo. Nessa aula veremos o que aconteceu quando Jesus nasceu e a importância do seu nascimento para o mundo. Então, o primeiro ponto a destacar aqui é que o diabo ele sempre vai tentar atacar o propósito e o chamado de Jesus. Quem foi tentar? Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, quem foi tentar Jesus no deserto em Mateus capítulo 4? O diabo. E o interessante em Mateus capítulo 4 é que o diabo ele vai se apresentar, Satanás vai se apresentar diante de Jesus com um argumento e Jesus ele tem que rebater esse argumento baseado na palavra de Deus. Enquanto Satanás argumenta dizendo: se tu és realmente filho de Deus, transforma essas pedras em pães, Jesus contra-argumenta respondendo e falando: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
Então reparem, meus irmãos, que o diabo ele sempre vai se apresentar com argumentos que buscam relativizar a palavra de Deus. E nós observamos isso. Ainda nesse caso, Jesus saiu vitorioso. Mas quando nós olhamos lá para o jardim, quando nós olhamos lá para o Éden, a ordem de Deus para Adão era uma ordem muito clara. De todas as árvores vocês vão comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela vocês não vão comer. Por quê? No dia em que dela comerdes, certamente vocês vão morrer. Então repare que essa ordem de Deus para Adão era uma ordem muito clara. Mas quando a serpente fica sabendo, quando Satanás fica sabendo dessa ordem de Deus pela boca de Eva, o que ele vai fazer? Ele vai relativizar, ele vai distorcer a palavra de Deus quando ele diz, não é bem assim. Não é dessa forma que ele está falando, vocês não vão morrer. É que ele sabe que se vocês comerem do fruto, vocês serão como Deus. Então nós observamos que desde o princípio, desde o início, Satanás ele já se apresentava com argumentos visando distorcer, visando relativizar a palavra de Deus. E dentre essas duas histórias, enquanto o primeiro Adão se esqueceu, não conseguiu argumentar com a serpente, porque se esqueceu da palavra de Deus ou porque quis se esquecer e através dele entrou o pecado no mundo, o último Adão, Jesus Cristo, quando foi tentado no deserto pelos argumentos mais sorrateiros, sujos e mentirosos de Satanás, nós vemos que ele vai rebater, se lembrando da palavra de Deus e dizendo, está escrito, está escrito, está escrito. Pelo primeiro Adão, que se esqueceu da palavra de Deus, entrou o pecado. Mas pelo último Adão, Jesus Cristo, que se lembrou da palavra de Deus, entrou a salvação. Professor, você tem o privilégio de formar apologetas que vão defender o Evangelho de Cristo não somente no campo terreno, mas no campo espiritual. E nós precisamos reconhecer que no século em que nós estamos vivendo, o século 21, Satanás ele tem se apresentado cada vez mais com argumentos distorcidos, com heresias que buscam confundir a mente dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, dos nossos irmãos. E é o seu dever, professor, encher a aljava dos seus alunos de conhecimento bíblico para que eles estejam preparados contra todo e qualquer tipo de ataque de Satanás. Então, quando nós ouvirmos essa mensagem de que Jesus não nasceu, nós vamos lembrar que é mais alguns argumentos em que Satanás distorceu para confundir a mente dos nossos adolescentes. O tópico 1 vai falar assim a palavra a lição. O Messias é anunciado. E aqui, dentro desse tópico, tem um subtópico que eu achei muito interessante que vai falar que Maria aceita a missão. E dentro desse subtópico, eu quero destacar 2 pontos. O primeiro dele, que você pode destacar na sua aula, é a respeito do nascimento miraculoso de Jesus. E nós podemos pegar aqui um breve resumo histórico, que o anjo Gabriel ele aparece para uma virgem chamada Maria, e ele vai chegar diante dela. Essa virgem estava noiva de um homem chamado José, que vem da descendência de Davi, e o anjo Gabriel vai se apresentar diante dela dizendo, salve agraciada, o Senhor é contigo, você vai ficar grávida e dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E quando Maria escuta essas mensagens, quando Maria escuta essas palavras, ela fica sem entender nada. E cá entre nós, mesmo que ela tivesse já entendido de primeira, um leitor qualquer, ao ler esse texto, ao ler esse livro, essa passagem, ao ler que uma virgem ficará grávida, ele também não entenderia nada. É quase como se fosse um paradoxo. Mas que negócio é esse de uma virgem engravidar? Mas que negócio é esse de uma mulher que nunca teve relação sexual engravidar? E esse foi o questionamento que Maria teve nesse momento. Ela vai se perguntar, mas como que vai acontecer isso, visto que eu não conheço varão nenhum, eu ainda não sou casada, eu sou virgem? E o anjo vai responder para Maria, dizendo, essa, Maria, é uma obra do Espírito Santo. E a obra do Espírito Santo, ela excede a lógica e a razão humana. E o que nós precisamos entender aqui é que se Jesus viesse de uma semente puramente humana, essa semente puramente humana seria a semente do pecado, que iniciou lá no jardim e foi se passando de geração em geração como uma grande pandemia. Mas quando o nascimento de Jesus, ele já vem como resultado de uma obra miraculosa, é o que deu direito
como diz em Lucas capítulo 1, versículo 35, para que o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então nós observamos que o nascimento de Jesus, ele não vem de uma obra, de uma origem puramente carnal, mas ele vem de uma obra espiritual. Ele vem de uma ação do Espírito Santo, de uma ação extraordinária. E dentre os questionamentos que Maria fez, e de que uma pessoa movida somente pela racionalidade pode fazer, que é: como é que pode uma virgem engravidar? A concepção virginal de Maria vai nos presentear com uma célebre frase que vai ser proferida pelo anjo Gabriel em Lucas, capítulo 1, versículo 37, quando ele vai dizer assim: porque para Deus nada é impossível. O nascimento de Jesus. Tudo aquilo que circulou o nascimento de Jesus, a história por trás, a aparição do anjo, a forma como aconteceu, vai mostrar que aquele que viria não era um ser qualquer, mas era o próprio Deus, fruto de uma obra, de uma ação miraculosa e de uma ação extraordinária. Outro ponto que você pode destacar nesse tópico é que o Evangelho é entrega. Tudo isso dentro de Maria Aceita a Missão, e eu já vou explicar o porquê. E isso, professor, cada tema, cada história, cada assunto que abrir brecha para você falar sobre esse tema e sobre isso, você deve trazer para os seus alunos, você deve trazer para os seus liderados. O que nós precisamos entender e o que nós devemos pedir a Deus é para que Ele nos ajude a compreender o que está acontecendo no mundo ao nosso redor. E no século em que nós estamos vivendo, se a gente parar para observar os nossos jovens, os nossos adolescentes, e isso eu não falo somente aqueles que estão firmados na igreja, mas no mundo secular, aonde estão a sua grande maioria, nós observamos que a geração em que diz que o importante é ser feliz é ao mesmo tempo a geração mais depressiva da história. A geração que diz que o importante é curtir a vida é a geração que mais tem tirado a sua própria vida. Nós vivemos numa geração de pessoas tristes, de jovens e adolescentes tristes, mas o porquê que isso tem acontecido? Se não é a geração que diz que o importante é ser feliz, mas por que ela se encontra nessa tristeza, nessa depressão, nessa angústia? E quando nós paramos para observar os nossos jovens, hoje no século 21, muitos dos jovens passam dos 20 aos 30 anos torrando dinheiro com festas, com bebidas, com orgias, com baladas, com tantas coisas que fazem mal, para chegar numa idade e perceber que a vida demanda sacrifício e chegar num certo ponto de sua vida e perceber que não construiu nada. Enquanto do outro lado, e esse lado normalmente está dentro da igreja, o jovem que trabalhou, que casou, teve filhos, serviu a Deus, que tem buscado servir a Deus por excelência, que tem se sacrificado em prol da sua família, ele está construindo um patrimônio eterno. Além dele ter uma realização terrena, ele terá uma realização eterna. E você precisa transmitir isso para o seu adolescente, que a felicidade verdadeira não está atrelada ao prazer, tampouco a fazer tudo aquilo que eu quero, mas a felicidade verdadeira está ligada ao sacrifício, está ligada à entrega. E nós observamos isso nessa passagem. Nós observamos tudo isso do nascimento de Jesus, que o Evangelho é entrega. Quando nós observamos essa passagem, nós vemos um pai que entregou o seu filho. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos um Filho que entregou a sua vida, um Cristo que se entregou por nós. Nós vemos nessa passagem o anjo Gabriel que estava ali servindo a Deus e entregando o seu serviço e se entregando à vontade de Deus. E ali nós também observamos, onde eu quero destacar, uma jovem chamada Maria, que também vai se entregar ao projeto de Deus. E aqui nós precisamos perceber e reconhecer que Maria, ela era jovem. Muito provavelmente, quando nós olhamos na realidade a cultura onde Maria estava inserida, nós vemos que a menina se tornava mulher a partir do momento da primeira menstruação. E a partir disso, ela já estava apta para casar. Então é provável que Maria é chamada por Deus, o anjo aparece para Maria
ela era muito jovem, estava provavelmente ali na sua fase de adolescência para a juventude. Então, embora houvesse uma expectativa dentro da cultura judaica de saber de que ventre seria gerado o Messias, Maria não esperava que seria com ela. Maria não imaginava que seria com ela. E quando o anjo Gabriel aparece para Maria, é provável que Maria tinha inúmeros planos, que Maria tinha sonhos, Maria estava noiva de José, Maria tinha planejamentos para o seu futuro, tinha objetivos a serem alcançados. Mas quando aparece o anjo Gabriel, mudando toda a rota, mudando toda a direção da vida de Maria, nós vamos observar que ela vai se entregar totalmente à vontade de Deus quando ela diz: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim conforme as tuas palavras. Porque o Evangelho, ele é entrega, é renunciar os nossos sonhos, os nossos objetivos, as nossas vontades e viver o chamado de Deus e viver o projeto que Deus tem para nós. Além disso, Maria, ela recebe essa notícia do anjo Gabriel e a Bíblia vai dizer que ela percorre ali, caminha 153 quilômetros da Galileia, onde ela estava, até as montanhas de Judá, para chegar até a casa de sua prima Isabel. E aqui tem dois pontos que nós podemos destacar, e o primeiro deles é que Maria estava inserida numa cultura em que, se ela fosse descoberta que ela estava grávida, como nós sabemos, ela estava noiva de José, ela ainda não estava casada. Então, se ela fosse descoberta, seria considerado adultério. E embora nós sabemos que Deus sempre cuidou de tudo, mas quando nós nos colocamos no lugar dela, eu imagino que também era uma carga emocional que ela teria que carregar. Seria mais um peso, uma dificuldade emocional que ela teria que enfrentar naquele momento. E Deus, ele não nos tira aquilo que nós devemos enfrentar. Então Deus, ele entrega o seu projeto, Deus, ele revela o seu plano, mas quando nós vamos viver os planos e os projetos de Deus, nós temos que viver as consequências que aquilo nos trará. E Maria, ela corria o risco de ser apedrejada. Era mais uma carga emocional. E mesmo assim, nós vamos observar que ela vai até as casas de Isabel, percorre 153 quilômetros. Quando nós trilhamos, e quando nós vamos fazer uma viagem de carro, por exemplo, carro com ar-condicionado, com banco confortável, se for uma viagem de 1, 2, 3 horas, nós já chegamos no nosso destino cansado. Agora você imagina para Maria, no primeiro século, não existia carro, não existia ar-condicionado, tendo que percorrer até as montanhas de Judá para chegar até a casa de Isabel. Ela chega até a casa de Isabel esgotada emocionalmente e chega até a casa de Isabel esgotada fisicamente. Mas mesmo assim, quando ela chega até a casa de Isabel, as duas se alegram no Espírito Santo, o Espírito Santo move a casa e Maria, ela vai entoar o conhecidíssimo Magnificat, ou a canção de Maria. Quando ela chega lá, ela adora a Deus, ela louva a Deus. Essa mulher estava se entregando completamente ao chamado que Deus tinha para a vida dela, que era carregar o próprio Deus em seu ventre. E, além de tudo isso que Maria passou, só no início, tudo aquilo que ela passou com Jesus em vida, a mulher que teve que ver o seu filho ser crucificado. Mas eu tenho certeza que se alguém pudesse chegar para Maria, no findar da sua vida, e perguntar para ela se valeu a pena, ela responderia: valeu a pena. Porque, meus amados, os seus adolescentes precisam saber disso. A felicidade verdadeira, a realização humana, a alegria, ela não está atrelada ao prazer, mas ela está atrelada ao fazer a vontade de Deus, a se entregar a Deus, ao sacrifício. Então, a vida, ela demanda sacrifício, e o ser humano se encontra realizado quando ele entende isso. Então, passe isso para os seus adolescentes, fale isso para eles, para salvar a nossa geração. Ainda Deus tem os seus remanescentes, e que você faça parte disso, que você venha formar os seus jovens e adolescentes para viverem os projetos de Deus, ainda que demandem sacrifício. O próximo tópico diz assim: o nascimento de um rei. Tópico de número 2, o nascimento de um rei. Como diz Hernandes Dias Lopes, o nascimento de Jesus não ocorreu sem planejamento. Aliás, o seu nascimento foi planejado na eternidade. Então, o nascimento de Jesus, ele já vem carregado com inúmeras profecias
e de acontecimentos na história do povo judeu que mostrava que aquele que viria não era um ser qualquer, mas era o próprio Deus. Primeiro, Jesus ele foi prometido na eternidade. Os céus e a terra nem existiam quando o Filho de Deus foi prometido. Efésios 1:4, ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Segundo, Jesus foi prometido no princípio. Quem não lembra daquela célebre frase que Deus vai citar em Gênesis, capítulo 3, versículo 15? Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Jesus foi simbolizado como Cordeiro Pascual. Por seguinte, Jesus foi simbolizado como a coluna de nuvem de fogo, como o maná. Jesus foi simbolizado como a rocha que foi ferida, mas mesmo assim brotou água. Então nós observamos ao longo da história que o nascimento de Jesus ele tem antecedentes históricos e marcantes que já apontavam para a vinda do rei de Israel, que já apontavam para a chegada do Messias. E dentre essas profecias messiânicas, que são as profecias que falavam de Jesus, algumas diziam ele virá de uma virgem e ele veio de uma virgem, outra dizia ele nascerá em Belém e ele nasceu em Belém. Em Isaías capítulo 11 diz que ele seria da tribo de Judá e seria filho de Davi, logo herdeiro do seu trono. E no ponto que mais nos interessa nesse tópico, Jesus realmente é rei. Jesus é rei. Na era medieval existiam os chamados arautos do rei. Os arautos eles eram os responsáveis por anunciar a mensagem do rei ou ir até outro território anunciando a chegada do seu rei. Basicamente, os arautos eram responsáveis por anunciar a mensagem do rei e anunciar a chegada do rei. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos a sua chegada sendo anunciada antes da fundação do mundo. Nós vemos a chegada de Jesus sendo anunciada para a serpente no Éden, da semente da mulher nascerá um. Nós vemos dezenas de tipologias que apontavam para a vinda de Jesus. Nós temos mais de 300 profecias messiânicas no Antigo Testamento que apontavam para a vinda de um Salvador, para a vinda de um Messias. Nós temos dezenas de profetas que já falavam de Jesus anos antes de Jesus nascer. A natureza anunciou a chegada de Jesus. Quando Deus fez no seu nascimento uma estrela brilhar nos céus, os anjos anunciaram a chegada de Jesus. Quando o anjo Gabriel aparece para Maria, ou quando o anjo apareceu para alguns pastores que estavam no campo e ele apareceu anunciando: o Messias chegou, o Messias de vocês nasceu, o rei de Israel já está vivo. Então nós observamos que a chegada do rei Jesus, aquela criança que estava no ventre de Maria, não era uma criança qualquer, mas se tratava do próprio rei de Israel que estava no ventre de Maria. Então, a chegada de um rei humano é anunciada por um arauto humano, mas a chegada do rei dos reis foi anunciada por Deus, pelos homens, pelos anjos, pela natureza. Eis aí o grande time dos arautos do rei. E que hoje nós fizemos parte desse time quando nós anunciamos o retorno de Jesus. Próximo tópico, o nascimento que fez a diferença. Tópico de número 3, e para nós encerrarmos então essa pré-aula de hoje. O nascimento que fez a diferença. Meus irmãos, uma coisa que nós cristãos precisamos entender e compreender é que nós temos um Deus que é especialista em mudar coisas. Nós servimos a um Deus que é especialista em transformar as coisas. Nós temos um Deus que do nada ele traz vida. Do nada, ele traz algo. De um absolutamente nada, ele constrói um grande universo. Do cajado, ele transforma numa serpente. Um mar fechado, ele transforma num caminho. O calor do deserto é transformado num ambiente fresco, ou o frio do deserto é transformado num ambiente quente. Uma rocha é transformada num manancial de águas puras, águas limpas. Um homem chamado Jacó é transformado em Israel. Quando nós vamos para o Novo Testamento, o vinho ou a água é transformada em vinho. Pessoas são transformadas quando ele cura enfermos.
o cego enxerga, o mudo fala, o paralítico anda, o endemoniado é transformado e passa a receber e a ser cheio da presença de Deus. Nós servimos a um Deus que Ele é especialista em transformar e em mudar as coisas. E quando Jesus ele vem à Terra, quando Jesus ele chega à Terra, Ele deixa o seu rastro na história. A partir do momento em que Ele ascende aos céus, o planeta Terra nunca mais foi o mesmo. Tudo foi transformado e o cristianismo ele passou a crescer de tal forma que no século VI, um homem chamado Dionísio, que era um monge, ele vai criar o chamado calendário cristão ou o calendário gregoriano, em que ele vai se basear como primeiro ano desse calendário, o ano do nascimento de Jesus. E em 1582, através do Papa Gregório XIII, esse calendário vai ser oficializado e a partir disso começa a se espalhar o calendário cristão. E o nosso tempo passou a ser dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. Eis aí, cristão, eis aí, professor, que você deve passar para o seu adolescente. O nosso Deus transformador que tem poder para mudar todas as coisas e que mudou a história para todo sempre. Aquilo que Ele já fez é inevitável, o homem não consegue destruir. A marca, o registro que Ele deixou na história, não há como apagar, não há como esquecer. Hoje todos separam um tempo em antes de Cristo e depois de Cristo. E esse mesmo Deus transformador, e aqui é o último ponto que você deve destacar, esse mesmo Deus transformador, Ele quer transformar os nossos corações. Um Deus tão grande que resolveu habitar conosco. Um Deus tão maravilhoso que resolveu estender as suas mãos para pobres pecadores como nós. Então, Ele quer transformar o vazio dos nossos corações e encher da sua presença. Ele quer transformar a tristeza em alegria. Ele quer transformar o nosso choro em sorriso. Ele quer transformar a nossa ansiedade em paciência. Ele quer transformar a nossa guerra em paz. Ele quer transformar o nosso ódio em amor. Existe um Deus que tem poder para transformar todas as coisas, que quer mudar a nossa história, que quer mudar a nossa vida. Então, da mesma forma que o Deus criador do vazio e do nada, Ele criou um grande universo vivo, Ele pode transformar o vazio dos nossos corações em vida. João 10:10, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então, declare para os seus alunos, foque nisso, diga do Deus transformador e que tem poder para mudar todo e qualquer tipo de situação. Amém? A conclusão de hoje, então, Jesus, sendo Deus, deixou sua glória e poder e então se fez humano. Ele nasceu em um país sem soberania, em uma família com pequenas posses, em um ambiente pouco confortável, um recipiente onde os animais se alimentavam. Foi seu primeiro berço. Você consegue imaginar isso? Por seu grande amor, se fez pobre, a fim de que pudesse, pela sua vida e exemplo, enriquecer a muitos, salvando-nos da condenação. Eis aí o nosso Deus. Enquanto muitos querem poder, enquanto muitos querem glória nessa terra, nós temos um Deus que despiu-se da sua glória celestial, veio à terra, vestiu essa pele humana, se fez homem, se fez pecado por amor a nós e nos salvou do pecado e nos salvou da morte. Eis aí o nosso Jesus Cristo, que a partir do seu nascimento, toda a história foi mudada e nós conseguimos alcançar através dele, porque tudo que nós temos é por causa dele. E nós conseguimos alcançar através dele a salvação. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Expediente, Deus abençoe grandemente a sua vida, a cada um dos nossos ouvintes. Essa é a vossa aula de hoje. Esse programa que é um oferecimento da ADC TV, a TV da Assembleia de Deus de Criciúma, e que Deus venha abençoar cada vez mais a sua vida, o seu estudo, e que vidas sejam, alunos sejam impactados, transformados, mudados através do Espírito Santo em você. Esse é o presbítero Maurício apresentando a aula de hoje. Que Deus vos abençoe grandemente.